Glória a Deus. Bom dia. Que bom estar aqui com vocês nessa manhã, nesse dia tão especial, que é o Dia dos Pais. E é muito interessante porque quando o pastor Eduardo trouxe a palavra sobre Jesus, e o G assistiu, ele disse assim: olha, tá aí, vou falar sobre o Espírito Santo. E eu falei: se você quiser eu posso falar sobre Deus Pai. Ele falou: fechou. E a gente não tinha entendido que essa palavra de Deus Pai iria cair no Dia dos Pais. Não foi algo premeditado, mas o Senhor já sabia disso. E Ele faz tudo muito perfeito e melhor do que pedimos e pensamos. Olha como se encaixa essa palavra, essa realidade a esse momento agora. Ele é assim. Quem vive com Ele vive vivendo essas coisas. E é maravilhoso viver essas coisas que são inesperadas e deliciosas de serem vividas, porque faz sentido, porque se encaixa. E é assim que Ele é. E é sobre Ele que nós vamos falar hoje, porque não teria como falar de outra pessoa e de outra coisa nesse púlpito, a não ser desse Deus lindo e maravilhoso. E que em tudo aquilo que Ele é, nessa trindade maravilhosa que o Senhor é, nos cabe hoje entender um pouquinho, mas assim, muito pouco, da dimensão do que é Deus como Pai, esse Deus grandioso, esse Deus poderoso, que ao mesmo tempo é esse Deus que cuida, que acolhe, que dá colo, que é Pai, que ama. É impressionante isso, como o Senhor é complexo e ao mesmo tempo como Ele é simples. E há muita beleza nesse Deus. Eu fiz uma pesquisa e eu descobri que Deus é chamado de Pai no Velho Testamento 15 vezes no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Deus é chamado de Pai 245 vezes. Olha isso, olha o que Jesus faz na vida da gente. Porque a partir dele, a revelação e o acesso a esse Deus como Pai é maravilhosa, é incrível, né? Deus, ele é a primeira pessoa da Trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um da Trindade é uma manifestação diferente do mesmo Deus. Não são três deuses diferentes, são todos o mesmo. Deus Pai é a manifestação do poder, soberania, Ele é o amor total. Ele é o nosso Pai porque Ele criou todas as coisas. Sem Ele, nenhuma vida poderia ter sido formada. Cada pessoa foi formada à imagem e semelhança deles, não é? Dessa trindade. Assim como o Filho que reflete o Pai. E antes da gente entrar dentro da temática como Pai, é muito importante a gente entender um pouquinho dos atributos de Deus. Quem é esse Deus? O que a palavra diz que é esse Deus? E um dos atributos, a gente vai falar um pouquinho de cada um. Deus, ele é conhecido como Elohim, que significa Deus. El Shaddai, que é todo-poderoso. Adonai, que é Senhor. Yahvé é eu sou. E Deus também, na palavra, ele é chamado como Jeová Jiré, que é o Deus da provisão. Jeová Nissi, Deus, o Senhor da bandeira. Jeová Rafá, o Senhor que sara.
Jeová Shalom, o Deus de paz, Jeová Saboate, o Senhor dos exércitos, Jeová Samá, o Senhor está presente. Ele é conhecido como um Deus poderoso, ele é conhecido como Deus perfeito, ele é conhecido como um Deus de amor. Esse é o nosso Deus, e infinitamente mais do que isso. São muitos os atributos dele. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Ele é aquele que começou e tudo começou a partir dele. Ele é o começo, ele é o alfa. Ele é um Deus gigante, poderoso, nada é maior do que ele. E quando nós conseguimos entender um pouquinho dessa grandeza dele, que a gente não consegue dimensionar a grandeza de Deus. A palavra de Deus diz que ele sustenta todas as coisas. Eu não sei se você sabe, mas o eixo da terra, ele tem um ângulo, que se esse ângulo mexer um pouquinho, tudo sai do lugar. Quando existe um tsunami, que é aquelas ondas absurdas, é porque houve um movimento muito microscópico desse eixo. E a palavra de Deus diz que ele é que sustenta tudo isso. Tamanho o poder do nosso Deus. E esse Deus tão poderoso, esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que a natureza o adora, o louva. Eu não sei se você já teve a oportunidade, tem um pastor norte-americano, Louis Giglio. Ele é pastor ali em Atlanta, de uma igreja chamada Passion Church. E tem uma pregação icônica no YouTube dele mostrando as estrelas e o som que as estrelas emitem, adorando ao Senhor. Quando a palavra de Deus diz que toda a sua criação, que tudo aquilo que é vivo, que tudo que tem aquilo que tem fôlego adora ao Senhor, ele fez então uma canção, pegando os sons das estrelas, o som das baleias, os sons do fundo do mar, e todo aquele som adorando ao Senhor. Porque ele é grandioso, ele é incrível, ele é gigante. E de repente esse Deus todo poderoso, todo grandioso, a palavra, ele se diz, né, eu sou o grande, eu sou. Ele de repente nos faz a sua imagem e semelhança. Ele decide então nos criar, e de toda a sua criação, que é tão incrível, sublime, os homens ainda não conseguiram entender e decifrar tudo que existe dentro do fundo do mar, tamanha complexibilidade. Mas ontem, falando com os homens aqui, a ciência ainda não conseguiu desvendar a complexibilidade de um cérebro humano na sua totalidade. Muitas coisas ainda estão sendo descobertas. Tamanha é a grandeza do nosso Deus. Que todas as vezes que a gente para pensar como uma vida é gerada, é formada, é feita, o mecanismo todo, como a gente funciona, e Ele nos faz, e Ele nos ama, e a palavra de Deus diz em Gênesis, ali, que nós somos a obra-prima dele. E ele então, em comunhão, encontrando a sua criação, estando todas as tardes na virada do dia com Adão e Eva, o Senhor dá uma direção, nós sabemos que a direção que ele dá, o inimigo de maneira astuta começa a investir para tirar o homem desse lugar de privilégio, desse lugar de comunhão, desse lugar de intimidade, desse lugar aonde esse Deus maravilhoso era acessado e acessível.
E o pecado vem e ele separa o homem de Deus. E é por isso que no Antigo Testamento essa relação de Deus com o homem se torna uma relação mais distante. E a comprovação disso é que no Antigo Testamento, somente por 15 vezes Deus é chamado de Pai. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor amou e nos ama de tal maneira, que Ele enviou o seu único filho, que até então era o seu único filho. Porque para ser filho de Deus e chamado filho de Deus e ter essa relação com Deus, de paternidade de Deus, era necessário compartilhar e ter essa natureza de Deus. E Jesus, ele tinha essa natureza de Deus, porque ele era o próprio Deus que decidiu se tornar carne em amor por nós, em amor a nós. Precisamos compreender que quando nós falamos, e Jesus ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Essa afirmação do próprio Cristo diz, se você quer ter a revelação de Deus como Pai, é somente através de mim. Não existe outro caminho para você se relacionar, para você ter o privilégio desse Deus Todo-Poderoso se tornar o seu Pai, um Deus íntimo, de perto, de colo, de acesso, de mesa, de encontro, é através de Jesus. Então, em João capítulo 1, versículo 12, diz assim, vamos ler juntos para a gente não perder muito tempo. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha só, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, o nome poderoso de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O próximo, Efésios 5:1, diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Olha só, que coisa linda. 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não os conheceu. Hebreus 2:11. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho, a fim de que aquele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, então, a palavra de Deus, ela é incrível, porque o Senhor sempre aponta para o Filho, o Deus Pai, e o Deus Filho sempre aponta para o Pai.
E o Espírito Santo sempre apontando para os dois. É a coisa mais linda essa relação. E o Pai e o Filho sempre apontando para o Pai. Sempre abrindo esse caminho. Esse foi o caminho que ele abriu, esse foi o acesso, essa foi a conquista de Jesus, nos dando o privilégio de termos esse Deus maravilhoso como um Deus Pai. Quando conseguimos compreender um pouco a profundidade disso, isso trabalha de maneira muito profunda em nós. Podemos ter tido ótimos pais terrenos, e quando isso acontece, facilita demais a compreensão e aceitar com mais facilidade e dar mais credibilidade, entender com mais facilidade a paternidade de Deus. Mas também sabemos de quando existe um gap, quando existe um problema sério de paternidade carnal, muitas vezes a gente vive vendo isso, o quanto influencia na visão, na entrega, na submissão, na dependência, na fé, na crença de Deus como Pai. E a obra de Jesus, ela é tão maravilhosa que ela começa então um processo de cura, para que a gente possa assumir a identidade do nosso Pai Celestial, suprindo toda falta terrena. Toda falta terrena. Toda lacuna. Tudo aquilo que a vida, que a vivência. Ontem a gente pôde, os homens aqui puderam experimentar um pouquinho disso, ver com mais clareza e profundidade o quanto a vida terrena, o pecado, de alguma forma, nos machucou, nos atingiu, fez com que a gente tivesse uma visão distorcida, valores corrompidos. Mas de repente esse Deus, através do seu Filho, começa a se apresentar nos teus valores, nos teus princípios, nas suas expectativas, e a gente começa a colocar a gente em xeque ali. E começa a perceber o quanto ainda precisamos trabalhar na nossa vida. O quanto ainda há de resultado dessa vida, desse pecado. E Deus então começa aos poucos, através do Espírito Santo que o pastor Jean trouxe aqui, a trabalhar em nós. Jesus então abre esse caminho. Jesus então diz, é necessário que eu vá para que o Espírito venha. E de repente esse Espírito habita em nós. E nos tornamos moradas desse Espírito. E esse Espírito começa a cada dia nos convencendo desse pecado. Ele convence a gente do pecado, da justiça. Ele começa então a trabalhar no nosso interior para que a revelação desse Deus Pai fique cada vez maior. Fique cada vez mais clara. Fique cada vez mais evidente. A nossa identidade, então, começa a ser forjada a partir dessa nova dimensão desse Deus como um Pai perfeito, como um Pai que ama. Quando nós olhamos para uma parábola que fala tanto para a gente como igreja, eu creio que essa parábola ela é muito completa
em tudo, porque todo lado que a gente olha para ela, a gente aprende. É a parábola que está lá em Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo. É muito interessante, no capítulo 15 de Lucas, o Senhor começa a explicar algumas coisas usando 3 parábolas. E as 3 parábolas, na verdade, têm a mesma mensagem. Primeiro, ele fala sobre a ovelha perdida, depois ele fala sobre a moeda perdida, e depois ele fala sobre os filhos perdidos. E aqui Jesus, ele prega isso, e ele tem 2 objetivos nessa ilustração. Porque quando ele está falando da ovelha perdida, que existem canções, falando que ele larga as 99 para estar com aquela uma, ali ele está se referindo, porque ele estava querendo falar com os escribas e fariseus que se achavam já pertencentes, achavam que eles não precisariam mais do próprio Cristo para essa reconciliação. Porque eles estavam bem na fita. E aí vem então essa parábola que Jesus fala assim, olha, já que vocês se acham suficientes, eu abro mão e vou para o perdido. E o perdido nesse paralelo era o gentil. Era aquele que não tinha essa vida religiosa. E assim é com a moeda perdida, que ela é achada e é dada uma festa. Eu não sei se você já parou para pensar, mas provavelmente essa festa que a mulher deu quando encontrou essa moeda perdida custou mais caro do que a moeda que ela achou. Já pensou nisso? Então, não é sobre a moeda, mas é sobre celebrar aquele que estava perdido e foi encontrado. E aí ele começa então a falar sobre a parábola do filho perdido, que na verdade é a parábola dos filhos perdidos. Dos filhos perdidos. Então vamos lá, se você puder abrir em Lucas 15, a partir do versículo 11, você for encontrando e se colocando de pé, para nós lermos essa passagem tão conhecida. Jesus continuou, então ele continua, não é? Das outras parábolas. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se, foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti,
não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: depressa, tragam-lhe a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa, este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Fecha os teus olhos. Pai querido, Pai amado, fala conosco, Senhor, na inteireza daquilo que o Senhor tem para derramar sobre o nosso coração, o nosso espírito e o nosso entendimento nessa manhã. Queremos, Senhor, sermos alimentados pela Tua palavra e sairmos daqui mais fortalecidos do que entramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Então aqui, uma história clássica desses dois filhos e desse pai. Já fomos ministrados sobre esse filho perdido, pródigo, que pede toda a herança. Amados, na época, hoje já seria ofensivo demais pedir uma herança para o pai antes dele morrer. Mas naquela época era muito ofensivo. A cultura da época repudiava, a sociedade recriminava quem fazia isso. E o filho que fazia esse tipo de coisa, ele não poderia mais voltar para casa. Ele corria um grande risco daquele vilarejo, daquela vizinhança, linchar esse filho. Porque era uma vergonha um filho pedir a herança com o pai ainda vivo. E a palavra de Deus, ela é tão detalhista, e Jesus querendo revelar aqui. E eu vejo que a revelação dessa parábola é muito maior no pai do que nos filhos. O Senhor quer ministrar as nossas vidas de quem é esse pai. Que pai é esse? Que vive esse desgosto do filho mais novo chegar e pedir tudo e zarpar e ir embora. E a palavra de Deus diz que esse pai aguardava o retorno desse filho. Eles usavam túnicas naquela época. Sabemos das vestimentas.
E Jesus, querendo ensinar em detalhes, diz que quando o pai avista a chegada do filho, ele levanta a túnica e sai correndo ao encontro desse filho. E ele sai correndo para que ninguém chegue antes dele no filho. Essa atitude de levantar a túnica era de vergonha, ele se humilhou. Um homem que se prezasse, ele jamais faria isso e sairia correndo. Esse detalhe, para quem estava ouvindo na época, tinha um impacto muito diferente para nós que estamos lendo hoje. Aquilo que Jesus queria revelar da atitude desse pai, tinha uma profundidade muito grande para quem estava ouvindo. Para nós, passa muito despercebido esses detalhes. Mas revelava muito de quem esse pai era. De que antes mesmo do filho pedir perdão, ele já amou esse filho. Quando a palavra diz que ele nos amou primeiro, esse pai, com essa atitude, já mostrou para o filho que ele o ama profundamente. Profundamente. E esse filho volta e há uma grande festa. Uma grande festa. Para o regresso de um filho que estava morto, que estava perdido e foi achado, que estava morto e agora vive. E o pai celebra a vinda desse filho. E aí esse pai se depara com outro filho, com as 99. Se depara com a dracma, as 9 que estavam lá. Esse é o segundo filho, o filho mais velho. Aquele que nunca saiu da casa do pai, mas que nunca entendeu o pai que tinha. Nunca soube dimensionar. E ele fala com o pai, como se o pai não fosse pai, mas ele se refere ao pai como um senhor. E ele diz: eu trabalhei aqui como um escravo. E o pai fala: filho, filho, tudo que eu tenho aqui é teu. Como é que você pode ficar magoado, irado, porque eu estou matando um bichinho para celebrar a vida do teu irmão que estava morto e que agora vive? Que estava perdido e foi encontrado, meu filho. Se tudo que tem aqui é teu. E aqui essa parábola revela 2 condições de 2 filhos que não conseguem compreender o privilégio, a grandeza do pai que eles tinham. Um só quer aquilo que o pai poderia oferecer. E o outro não consegue encontrar alegria e entender a riqueza de ser filho daquele pai. Quantos filhos estão assim hoje? Procurando o pai só para conseguir aquilo que vem buscar do pai e ir embora depois disso. Quantos filhos de maneira religiosa e automática fica dentro da casa do pai, mas não desfruta da presença do pai? Não sabe o pai que tem. E nessa parábola o Senhor, Jesus, quer nos revelar esse pai.
que mesmo sabendo que seríamos esses tipos de filhos, não desistiu de ser nosso pai. Ele sempre soube que seríamos assim, interesseiros ou religiosos. E mesmo assim, Ele nos aguarda na varanda diariamente. E quando a gente cai em si, quando a gente percebe que a gente fez besteira, que tudo aquilo e que toda a riqueza não se compara à presença dEle, e a gente decide regressar, Ele levanta a sua túnica e Ele dispara ao nosso encontro, porque é esse o Pai que nós temos, amados. Ele não tem essa natureza que nós temos. Ele não tem um amor condicionado como nós temos. É tão difícil compreender isso, porque é tão maior do que nós. E aqui, eu não sei aonde você está nessa parábola, mas existe um pai. Existe um pai disposto a preparar um banquete, uma festa. Um pai que está ali olhando o filho, preparando o nosso lar. Eu não sei se você sabe, mas Jesus, Ele foi preparar a nossa morada. E nós somos a noiva. E Jesus, Ele foi preparar a nossa morada. E quando o Pai achar que está bom, quando o Pai falar assim, agora sim, avisa que o noivo está chegando. É esse o Pai que nós temos. Um Pai que está trabalhando com o Filho e com o Santo Espírito, para que um dia a gente desfrute da sua presença, da sua casa, de um lugar maravilhoso, onde Ele estará ali acessível, aonde Ele será um Deus adorado, aonde não haverá mais nada que nos impedirá de estar na sua presença. Mas enquanto isso, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está trabalhando em nós, Ele está nos aperfeiçoando, Ele está revelando desse amor, para que a gente receba hoje, agora, aqui. É esse o Pai que temos. É este o Pai que nos é proposto através do Cristo, através do Filho. A maioria da igreja sabe que eu não tive a oportunidade de ter um pai terreno. E faz tempo que eu entendi o Pai maravilhoso que eu tenho. E Ele é um Pai que mima, viu? Ele é um Pai que cuida, Ele é um Pai zeloso, Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai que supre. Ele supre. Ele supre, amados, toda falta. Se a gente se dispor, se a gente com verdade, com honestidade, em humilhação, em rendição, se a gente se dispor a Ele, Ele vai fazer e Ele vai se revelar. E Ele vai trabalhar na nossa identidade. E essa identidade será gerada. E quando você menos esperar, você vai andar pelas ruas dessa cidade como filho de Deus.
na convicção de que você é amado, de que você é amado, de que você é escolhido, de que você é designado, de que você é designado, de que através de Jesus Cristo há um destino glorioso para a tua vida. Não importa as lutas, não importam as batalhas, não importam as decepções, porque há um destino traçado para os filhos de Deus. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Você acolhe esse Deus Pai para a sua vida? Amém? Amém? Você recebe hoje, nessa manhã, a paternidade desse Deus que cura, que salva, que transforma, que muda perspectivas e destino. Esse é o nosso Deus. Deus é Pai. Deus é Pai. Além dele ser Pai, Ele é nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus é o nosso Pai. Olha para outra pessoa e diz assim: Ei, se liga, Deus é nosso Pai. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos adorá-lo nessa manhã. Vamos entoar um cântico ao nosso Pai. Ele está mais perto do que a gente possa imaginar. Ele está tão perto. Ele é tão presente. Ele é tão bondoso. Ele é tão amoroso. Ele é tão lindo. Esse é o nosso Pai. Te adoramos, Paizinho. Te adoramos, Abba. Revela-te a nós. Revela-te a nós. Revela a tua paternidade ao nosso coração. Cuida da gente. Abre os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir a tua voz, Paizinho. Precisamos de ti, precisamos do teu colo, precisamos do teu abraço, precisamos do teu acolhimento. Queremos, desejamos, Senhor. Tu és mais real que o chão que eu piso. Tu és mais real que o ar em meus pulmões. Abba significa Paizinho. Seus pensamentos me definem. É esse que nós Tudo somos. para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Tu és mais real que o chão que eu piso. Tu és mais real que o ar em meus pulmões. Oh. Seus pensamentos me definem. Tu és tudo para mim, és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Em uma
sua voz cantamos: Abba, Abba. Eu pertenço a ti, somente a ti, somente a ti. Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Tu estás aqui, Jesus. Seus pensamentos me definem. Tu és tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Abba, Abba, Abba. Eu pertenço a ti, somente a ti, somente a ti. Abba, eu pertenço a ti. Amados, eu sei que as crianças já estão aqui. E a palavra e o próprio Cristo disse: deixa vinde a mim. Então, essa plataforma está do jeito que Jesus gosta. Mas eu não poderia deixar de fazer um convite nessa manhã. Eu não sei, pode ser que tenha alguém aqui nessa manhã como um filho pródigo que saiu por aí e que estava distante e que voltou para a casa do Pai e precisa reafirmar essa aliança com o Pai. De repente também tem algum filho aqui que estava aqui de maneira tão religiosa, de um modo tão automático, cumprindo uma agenda, cumprindo uma tradição de família, cumprindo simplesmente um lugar, uma religião, mas entende que não tem desfrutado desse Deus Pai, dessa intimidade. E se porventura tem alguém aqui que se encontra dessa forma, que o coração está aí, eu quero convidar você a vir aqui à frente, junto dessas crianças, para nós orarmos. Eu quero convidar você. Não pode ser algo muito demorado, mas se você está se sentindo assim, vem cá, meu irmão. Se o Espírito Santo está te tocando, não perca a oportunidade de vir aqui à frente, se você se sente dessa forma. Tem mais alguém? Amém, amém. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, amém, amém. E Pastor Edu, Pastora Sheila, amém. Venham, amados. Aleluia. Oh Deus, oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Coloca o Senhor diante do Senhor, Pai. A vida dos meus irmãos aqui, Senhor. Tu sabes da realidade dos teus filhos que aqui estão. E eu peço que o Senhor os envolva no teu amor. Que o Senhor os envolva no teu amor. Revela, Senhor, a tua paternidade.
Revela, Senhor, o teu amor. Revela, Senhor, quão grande, quão amoroso, quão presente, quão cuidadoso, quão cauteloso o Senhor é. Revela, Senhor, a tua paternidade ao coração, no interior dos teus filhos, Pai. Revela, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa-os, Pai. Abençoa-os, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar mais um pouco e adorar o Senhor. A palavra é pequena, mas a responsabilidade é desse tamanho. Ele até pode ser pequeno, ou magro, ou forte. Mas a disposição para nos defender é enorme. Ele tem superpoderes. Super protetor. Super cuidador. Super engraçado. E super puxa. É o cabeça do lar. Mente sempre focada. Para sustentar a família. E pagar minha mesada. É meu guia no caminho. E na vida é o meu professor. Com palavras de amigo. Corrigindo com amor. A você, meu único herói nessa terra. E sempre vamos dizer: Pai, amo você!
Coisa linda, né, gente? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração, encerrando esse tempo tão precioso. Amém, amém. Quantos pais nós temos aqui? Levante a sua mão, você que é pai. Fique com a mão levantada. Você que é pai, está de pé, fique com a mão levantada. Todos que estão ao redor de você, você que não é pai, que tem um pai aí do teu lado com a mão levantada, coloque a tua mão sobre o ombro desse pai, para nós orarmos por eles, em nome de Jesus. Se você é pai, você sabe que você precisa de oração. Pai, vem aqui, estou com meu pai aqui hoje. Vamos orar junto aqui por esses pais. Pai, nós te agradecemos pela vida, Senhor, de cada um destes homens que multiplicaram, Senhor, a tua imagem e semelhança, Pai, dando vida e promovendo um abrigo, promovendo um ambiente de vida, um ambiente de paz, um ambiente de lar, Senhor. Promovendo, Senhor, provisão, Senhor, financeira, emocional e espiritual, como pastores e sacerdotes das suas casas. Abençoe a vida de cada um, que eles prosperem nos teus caminhos, que a tua palavra seja viva e eficaz sobre cada vida destes homens, Deus, para que o Senhor possa ser glorificado, adorado e entronizado sobre cada lar através destes homens, se posicionando como pastores e sacerdotes dos seus lares. Abençoe, Senhor, a vida de cada um. Dê, Senhor, a nós um tempo muito precioso em família agora, em almoço. Senhor, abençoe-nos, guarda-nos e revela-te a nós como este Pai amoroso, como este Pai pródigo, para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus te abençoe e um bom domingo.